E aí, pessoal? A prova de língua estrangeira do Enem costuma dar um frio na barriga, não é mesmo? Muita gente fica naquele pânico pensando que precisa ser fluente, saber tudo de gramática para se dar bem. Mas, e se a gente mudasse o jeito de olhar para essa prova? Hoje, vamos destravar juntos a real proposta do Enem e transformar o idioma em uma baita ferramenta. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece aleatória. Direito à desconexão. Soa como manchete de notícia internacional, certo? E é mesmo. É um debate super quente lá na Europa sobre os limites entre trabalho e vida pessoal nesse mundo digital. A grande questão é, o que afinal isso tem a ver com a prova do Enem? E a resposta, acredite, é tudo. O Enem não vai pedir para conjugar um verbo solto no texto. Não. Ele vai usar um texto atual, como uma notícia sobre o direito à desconexão, para testar uma coisa muito, mas muito mais importante: a capacidade de entender o que está acontecendo no mundo usando outra língua como ferramenta. E essa ferramenta, claro, tem nome. O grande segredo para mandar bem na prova de linguagens é dominar o que a gente chama de leitura instrumental. Ela é o coração da habilidade H6 do Enem. Vamos entender direitinho o que é isso, porque é aqui que o jogo vira. E o mais legal é que essa ideia não é invenção de cursinho, não. Isso vem do próprio Enem. Tá lá, escrito na matriz de referência oficial. A competência de área 2 é clara: conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Presta atenção na palavra instrumento. Então, o ponto central é exatamente este. É para pensar na língua estrangeira não como uma matéria cheia de regrinhas para decorar, mas sim como uma chave que abre portas. Portas para informação, para entender novas tecnologias, para conhecer outras culturas. A língua é a ferramenta e não o objetivo final. E olha, essa é a melhor notícia que você pode ter. Pode respirar com alívio, porque não precisa ser fluente. Não precisa saber o significado de cada palavra. O que o Enem quer saber de verdade é se dá para usar o que já se conhece para pescar o sentido geral de um texto e responder a uma pergunta. A missão é essa: é ser um bom detetive e não um dicionário ambulante. Isso nos leva a quebrar alguns mitos, né? Muita gente aprendeu a estudar do jeito, digamos, errado pro Enem, tentando traduzir palavra por palavra, se matando para decorar todas as regras gramaticais, só que a prova pede o exato oposto. O foco do Enem é no sentido global, em usar o idioma para ter um acesso crítico, inteligente a outras culturas e não para ficar repetindo estereótipo. É uma baita mudança de mentalidade. Certo? Vamos para a prática então. Como é que isso funciona na hora do vamos ver? Vamos decifrar juntos agora uma questão de inglês que mostra certinho como usar a língua para acessar informações sobre tecnologia, que é um tema que, nossa, sempre aparece no Enem. Lembra daquela nossa pergunta lá do começo? Pois é, aqui está o texto. Ele fala sobre a era dos smartphones, de como nossas casas viraram uma extensão do escritório, e de como alguns países na Europa estão criando uma lei para proteger a saúde mental dos trabalhadores e restaurar o equilíbrio entre vida e trabalho. Para resolver isso, a gente usa um método de 3 passos que, olha, não tem erro. Primeiro, analisar o que o enunciado, que está em português, está pedindo. Segundo, escanear o texto, ou seja, passar o olho buscando palavras-chave sem neura de traduzir tudo. E terceiro, aí sim, avaliar as alternativas. Vamos focar nesse passo 2, o scanning. Mesmo sem entender 100%, dá para reconhecer palavras como smartphones, employees, messages e, claro, as cognatas, que são nossas melhores amigas. Mental health, que é saúde mental, balance, que é balanço, equilíbrio. Só com essas palavras a gente já tem a história principal do texto. E veja só como funciona. As palavras-chave que a gente pescou levam direto para a resposta correta, a letra C. A lei quer garantir que os trabalhadores possam ignorar contatos para preservar a saúde mental. Exatamente o que as nossas palavras-chave indicaram. Não foi preciso saber o que significa retaliation ou pioneering, foi só usar a língua como uma chave. Ah, mas e no espanhol? Funciona também? Com certeza! Vamos agora para um exemplo de acesso a culturas, que é o outro pilar do Enem. Vamos ver como o mesmíssimo método se aplica perfeitamente. Olha que legal esse texto. Ele fala sobre a língua quechua, lá nos Andes peruanos. Diz que uma galera jovem está usando plataformas como TikTok e YouTube para revitalizar o idioma, para devolver o orgulho das raízes indígenas e quebrar o estigma social. É um tema cultural muito, muito forte. E a nossa tática, adivinha? A mesma. Primeiro o enunciado, depois o scanning atrás das palavras-chave e, por fim, a análise das alternativas. Repetir esse método dá uma segurança e uma velocidade na prova que faz toda a diferença.
Vamos escanear de novo. A pergunta é: o que os jovens estão fazendo? O texto nos dá a resposta, utilizando plataformas para revitalizar o idioma, devolvendo-lhe orgulho e rompendo o estigma. Pronto. Essas 4 frases são o coração do texto. A resposta está toda aí. E com base nisso, a alternativa D, nossa, se encaixa como uma luva. Ela fala em resgatar o orgulho, fala em combater a discriminação, que é o tal do estigma, e em integrar ao mundo digital, que são as plataformas. Percebe a conexão? É sobre ligar os pontos-chave do texto com a alternativa certa. Simples assim. Bom, agora que a gente já entendeu a filosofia por trás da prova e já viu essa tática em ação, vamos amarrar tudo isso. Essa aqui é a estratégia definitiva. É a tática para levar para o dia da prova e usar em todas as 5 questões de língua estrangeira sem medo. São 4 dicas de ouro. 1. Sempre, mas sempre mesmo, leia o enunciado em português primeiro. Ele é o mapa do tesouro. 2. Use as palavras cognatas como se fossem ilhas de segurança num mar de palavras que a gente não conhece. 3. Desapega. Ignora as palavras desconhecidas. Elas raramente são essenciais. E 4. Fique de olho em palavras de contraste, como but, however, pero. Elas mostram uma virada no argumento, e muitas vezes a resposta está ali. E de todas essas dicas, a mais poderosa de todas, a verdadeira arma secreta, são as palavras cognatas. Palavras como information, cultura, tecnologia, social, elas são a ponte mais rápida, mais segura para a compreensão do texto. É para confiar nelas de olhos fechados. Então, no fim das contas, a prova de língua estrangeira do Enem deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma oportunidade. Uma chance de mostrar que é possível usar outro idioma não para falar do tempo, mas para entender debates globais, movimentos culturais, inovações tecnológicas. A pergunta final é: quem aí está pronto para usar essa chave?